Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Declarar. Estamos aqui a cada 15 dias trazendo muita informação interessante, relevante do mundo contábil para você, contador, para você, contadora, para você, profissional da área contábil. O Pode Declarar é uma iniciativa do Sindiconta, Sindicato dos Contadores. Eu sou o João Custódio, sou contador, empresário da área e atualmente estou presidente do Sindiconta. Hoje vamos falar sobre offshore, sobre investimentos no exterior, sobre como abrir uma empresa lá fora, benefícios, dificuldades, vantagens, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui no programa hoje. Então fique atento aí para os próximos minutinhos para a gente falar sobre esse tema tão importante. Bom, para a gente situar um pouquinho, né? Quem está nos assistindo agora, em 2023, 45,18 bilhões foi declarado por brasileiros que têm ativos no exterior. E em 2023, em relação a 22, cresceu 12,5%. Número de 2024 não temos ainda, mas provavelmente esse percentual de crescimento pode ter aumentado, né? Realmente é um número bem importante. E quem trazemos hoje para o programa, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, no meu mestre, meu professor, parceiro comercial, contador, advogado, consultor tributário, societário, né, especialista nessa parte de abertura de empresas no exterior. Então, Jorge Pires, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, João. É um prazer imenso estar aqui com vocês e é uma honra fazer parte dessa mesa para poder discutir e transmitir um pouco de conhecimento. Nos conhecemos há bastante tempo e você conhece esse meu lado, meu viés de transmitir conhecimento, porque eu tenho uma filosofia de que conhecimento não pode ser guardado, ele tem que ser difundido. Então, isso é uma imensa oportunidade aqui de trazer um pouco do nosso conhecimento. Bom, também queria agradecer aos nossos anunciantes, a Quality Representações, que é o representante do sistema contábil SC aqui no estado, que tem um grande número de escritórios de contabilidade que já usam SCI. A Quality, então, é um representante bem importante, dos mais antigos aqui do estado, e faz um trabalho maravilhoso. A Mediares Gestão em Saúde, toda a parte de medicina ocupacional, exames admissionais, demissionais, exames periódicos, é uma grande parceira, atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Fez Ponto trabalha com ponto com reconhecimento facial, georreferenciamento. Hoje, a gente gastava um monte de equipamentos de ponto, biométricos, agora tem um sistema muito mais moderno e eficiente, que é o Fez Ponto, que é um sistema que estão com reconhecimento facial. Quem tem trabalho home office, híbrido, também facilita bastante essa questão do ponto. E o Malha Fina, que é um sistema que ajuda os contadores a elaborar, a revisar, a acompanhar as declarações de imposto de renda. Estamos nesse período de imposto de renda agora, então é uma excelente ferramenta para nós contadores. Então, eu queria começar perguntando para o Pires, né? Quais são os principais motivos que estão levando os empresários brasileiros a abrir empresas no exterior? Empresários, pessoas físicas, né, que estão pensando, vão abrir uma empresa no exterior agora. Então, o que tu mais tem escutado lá quando o pessoal tem te procurado, Pires? Bom, honestamente, o que mais tem levado o empresário e as pessoas físicas a investir no exterior, primeiro é uma proteção patrimonial, né? Sucessões e empresários que queiram colocar seus negócios. A economia é mundial. Cada vez mais o empresário brasileiro tem observado que precisa se posicionar no exterior. Nós temos uma gama muito pequena de empresas exportadoras. Se você pegar as estatísticas da Apex, nós temos em torno de 24 a 27 mil empresas hoje que exportam regularmente ao exterior. Então, é essa a questão. E principalmente quem quer ter uma renda passiva, né, de rendimentos e, por fim, também ter opções diversas de ativos. Você tem aqui hoje a possibilidade de investir no mercado americano, mas nem todas as aplicações estão disponíveis. O mercado americano, em termos de ativos financeiros, modalidades de aplicações, é muito grande essa gama, e que nós não dispomos aqui. Por isso que tu fala em proteção, né? Falar um dos motivos é a pessoa levar a proteção, mas
Que tipo de proteção investir no exterior traz? Bom, você tem um recurso aplicado em dólar e você não vai ter a flutuação da moeda. Então, esse é um principal. Ademais, você tem companhias muito boas para você investir. Você tem a Apple, você tem Microsoft, você tem a Amazon, você tem empresas de uma gama muito sólidas, em que tem muito caixa e são ativas muito grandes. Então, o mercado americano, eu vejo que ele é menos suscetível do que o mercado brasileiro. Então, isso, a proteção é importante. Segundo, muita gente tem investido em imóveis para renda passiva, ou seja, alocação. Para vocês entenderem um diferencial do mercado imobiliário americano em relação ao brasileiro, é que os contratos normalmente são feitos de 5 anos. E o contrato diferente do Brasil, que você paga uma multa de 3 ou 4 parcelas e você sai do aluguel, isso no mercado americano não existe. Você se comprometeu num contrato de 3 ou 5 anos, você vai ter que cumprir. Se você sair dentro de 6 meses, você tem a responsabilidade de pagar até o final do contrato. Não se assustem. Tem uma vantagem, tem uma possibilidade disso, que o americano permite a sublocação ou subrogação do contrato, que facilita. Então, você fez um contrato por 5 anos, decorreu 2 anos, não quero mais, não mudou a perspectiva, não fluiu, então você provoca um outro interessado no imóvel e você transfere esse contrato a um terceiro. Pode transferir o contrato. Transfere o contrato, você se exonera da responsabilidade, o novo locatário assume todas as responsabilidades e, mais interessante, o dono do imóvel não se opõe a isso. O que ele quer? Ele quer receber o aluguel. Então, as regras são muito mais favoráveis. Esse tempo nós estávamos conversando em Miami, quem não sabe, o Pires mora em Miami hoje, né? E tive esses dias lá para levar a filha para passear. E tu comentaste que um imóvel, o tempo de venda de um imóvel em Miami. Quanto tempo leva o imóvel para ser vendido em Miami? Bom, João, isso é surpreendente, o mercado. O mercado imobiliário, e parte toda de construção americana, é muito ágil e muito importante para o país. O país vive em cima dessa infraestrutura. Em Miami, em média, um imóvel leva 30 dias para ser vendido. E tem mais uma coisa muito interessante. Normalmente, no mercado brasileiro, você tem um deságio do valor ofertado para venda. O mercado americano acontece o contrário. Você recebe um ágio ao comprador quando ele se interessa por aquele apartamento, em vez de te pedir um desconto, ele coloca um valor acima, 5, 10 mil, dependendo do valor do imóvel, como uma forma de garantir a compra contra os concorrentes. Então, o leilão é o contrário. É um leilão em que o preço aumenta e não que diminui. Então, é uma liquidez bem importante. Então, para quem está investindo, daqui a pouco eu vou investir num imóvel em Miami. E se daqui a pouco eu quero me desfazer desse imóvel, em 30 dias eu consigo vender ele. Média, né, João? Média, tudo bem, que seja 60 dias. Exato. No Brasil, o tempo de venda de imóvel é muito maior. E o mais interessante, da pandemia para agora, os imóveis tiveram um crescimento de valor na ordem de 50%. Hoje, esse crescimento decai um pouco. Ele está na faixa de 37%. Como a gente assessora investidores que queiram adquirir imóveis lá para renda, ou até mesmo para morada, né, uma segunda moradia, a gente acompanha esse mercado. Nós não somos corretores, nós não vendemos. Nós desenvolvemos um grupo de profissionais nos seus mais diversos ramos que auxiliam isso. A gente é da teoria que você tem que ter uma rede de negócios. Eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão. Então, temos pessoas na área de seguro, nós temos pessoal na área de real estate, nós temos pessoas na área de investimentos, né? Até planos de saúde. Tu fala em sucessão, uma das vantagens seria a sucessão. Como a investir e ao constituir uma empresa, uma LLC nos Estados Unidos, pode facilitar ou ajudar no processo sucessório? Bom, João, geralmente as LLC a gente não monta nos Estados Unidos. A gente monta num país Caribe que se especializava, essa região se especializou em atender clientes externos. Então, esse processo de sucessão
de criar uma hélice no exterior facilita no processo de inventário por 2 motivos. Se você compra um imóvel nos Estados Unidos, se você vem a faltar, você tem que pagar o nosso imposto de transmissão causa-morte aqui. Que nos Estados Unidos, o estrangeiro tem uma isenção até 60 mil. Então, quando você cria uma offshore ou mesmo uma empresa dentro dos Estados Unidos, você não vai fazer o inventário pessoal, porque o imóvel não pertence a você, pertence à companhia. E ele, então, você vai transferir simplesmente as cotas. Se as cotas estão fora dos Estados Unidos, você não tem essa questão de custos no inventário. Fora que em muitos países, os processos, nessa parte do Caribe, os processos são muito mais simples Então, e menos custosos. Caribe fala Caimã? Temos vários lugares. Temos Caimã, temos BVI, temos Bahamas, temos o próprio Panamá, que teve, a gente não tem usado isso porque o Panamá ficou com um selo negativo, né, pela divulgação de informações indevidas. Então a gente não tem, mas o próprio Panamá é. E muito poucas pessoas sabem que dentro dos Estados Unidos você tem 5 paraísos fiscais. Pô, eu sabia de um paraíso fiscal nos Estados Unidos. Quais são os 5? Quais são os 5? É ser estados ou municípios? São municípios, são regiões, e estados, depende do... Tem os mais variados. Por exemplo, Delaware é o mais conhecido. Delaware você conhece. Mas você tem no Wyoming, tem em Wisconsin. E os outros, eu vou te confessar que eu, nesse momento eu não lembro os nomes. Mas existem 5 paraísos fiscais dentro dos Estados Unidos. Mas esse paraíso fiscal, ele é diferente. Eles são para determinadas atividades, não são para qualquer atividade. Por exemplo, se você for transacionar dentro dos Estados Unidos, você não tem essa isenção. Mas se você é uma empresa americana que transaciona no exterior, você tem isenção dos impostos. Então, essa é uma grande vantagem de uma offshore e ter alguém que possa estar lá para te auxiliar. Porque é impossível, né? Eu conheci o início da carreira de vocês como contadores. E o que eu brinco no Brasil é impossível você conseguir fazer tudo certo. Porque a mudança é tão grande e tão ágil que muitas vezes você comete um erro inocentemente. Então, você ter conhecimento local no Brasil e ter conhecimento estrangeiro é difícil. Então, por isso, a gente criou um escritório, que eu estou à frente nos Estados Unidos, exatamente para estar local. Hoje, para vocês entenderem, nós somos autorizados pelo IRS a preencher declarações para residentes fiscais nos Estados Unidos. Diferente do Brasil, para prestar esse serviço, você tem que ter a autorização do IRS, que é a nossa Receita Federal. Que, na verdade, seria o correto aqui no Brasil também, que a Receita Federal também desse essa autorização para apenas profissionais habilitados, na sua grande maioria, quase todos, contadores estão habilitados. E quando acontece que muitos profissionais que às vezes não têm o conhecimento necessário, começam a oferecer esse serviço de declaração de imposto de renda e muitas vezes sem o devido conhecimento. Perfeitamente. A Receita Federal entende, a Receita Federal americana entende que isso é um serviço muito importante, porque te coloca numa situação muito delicada. Você coloca o cliente numa situação delicada perante a Receita Federal, então você tem que ter conhecimentos mínimos e básicos para poder preencher. A declaração americana ela é muito diferente da nossa, ela tem muitos formulários e ela não é um único documento, você tem que ir agregando conforme o seu caso, né? Então, ter uma empresa no exterior traz grandes benefícios, mas também pode trazer incomodação se você não se preocupar em ter um profissional adequado para poder te orientar. Pires, claro que tu está nos Estados Unidos, mas tu vê se uma procura maior de brasileiros em investir nos Estados Unidos, tu vê também outros lugares do mundo que os brasileiros têm investido também? Eu tenho visto que o brasileiro tem se internacionalizado muito mais. Eu particularmente acho isso muito importante e também eu não entendo de política, não quero falar de política, mas nós tivemos um programa de governo aqui que eu achei que é maravilhoso. Só que as coisas no Brasil elas não são levadas a sério. Se chamou Ciência Sem Fronteira, onde levou os jovens ao exterior para poder abrir a mente. Então, realmente, temos gente investindo em Portugal, nós temos gente investindo na própria Itália, Estados Unidos, alguns no Canadá, mas a maior procura tem se concentrado para os Estados Unidos.
que eu costumo dizer que é um país estativo, né? Ele tem 330 milhões de pessoas consumindo e com renda para consumir. Tem pobreza? Tem gente, não acredite em que não existe pobreza nos Estados Unidos. Eu brinquei quando o João esteve lá, que me deu a oportunidade de acompanhar a viagem dele por curta temporada, né? E eu comentei com ele, você quiser ver, eu mostro para você onde é que estão as pessoas com dificuldades econômicas antes de manhã. Porque eu sou um cara que ando muito e só assim você pode conhecer a cidade. Então, mas o poder econômico do americano é muito grande. Então, quando eu recomendo pessoas a investir, claro que eu vou recomendar Estados Unidos. Quando a gente abre uma estrutura de sucessão, que está preocupado, onde a gente vai colocar o dinheiro? Mercado americano. Mas tem, por exemplo, Suíça. Vocês querem Suíça? A gente tem operações suíças. Até no Emirados Árabes a gente tem hoje condições de abrir uma empresa. Essa questão de abrir em qual país depende dos planos, da necessidade do cliente? Sim. A gente sempre, quando cria uma empresa, a primeira coisa que a gente vai entender é qual é a tua necessidade. O que você procura, não é a tua necessidade, na verdade, o que você está imaginando. No segundo passo, a gente vai te expor a tua necessidade. Então, em função disso, a gente vai sugerir para você qual é o melhor local, em termos de segurança, em termos de proteção, de divulgação de dados. Isso é uma coisa importante a gente ter. Então, não é que esses locais você não pode ter acesso às informações. Sim, você vai ter. Mas para você ter acesso, você tem que ter uma motivação. Não é eu quero saber. E você tem que pagar para isso. Algumas praças, esses podem chegar a $100 mil para você ter acesso às informações dos investidores. Bom, Pires, e para abrir uma empresa lá fora, o processo é burocrático, o processo é rápido, o processo é mais tranquilo de abrir? A gente está aqui no Brasil, acho que esse processo pode ser muito demorado, muito rápido, muito longo, na verdade, né? Como é que é esse processo de abertura da empresa nos Estados Unidos ou até nesses outros países que tu comentaste? Olha, quando eu comecei a minha atividade de escritório, a junta comercial aqui era tudo indo papel. Então, nós tínhamos uma burocracia muito grande. Hoje, o Brasil se especializou nisso, deu uma atenção devida para a abertura. E nós hoje conseguimos estar muito próximo ao exterior. A abertura de uma empresa, ela é rápida. Você pode abrir uma empresa em 2 dias. Mas lembre que para você abrir a empresa, você tem uma série de formalidades a ser cumpridas. Então, não é eu abro uma empresa em 2 dias, porque nós temos documentação, nós temos formulários que têm que ser preenchidos, nós temos que escolher nome, nós temos que escolher qual é o tipo de empresa. Então, o processo mais demorado para abertura se dá nessa coleta de dados, de informações, que mais ou menos a gente acredita que em 10 dias seja possível superar. Então, nós estamos falando de 12 a 15 dias. 2 semanas? 2 semanas você tem o processo todo. Lembrando, que você tiver toda a documentação, em até 2 dias é possível fazer a abertura de uma empresa. Pires, assim, e o pessoal que está nos assistindo, muitos contadores, tem clientes que talvez tenham interesse, tem contadores que querem abrir uma empresa no exterior, ou tem clientes que querem abrir. Para abrir essa empresa, pode ser feita toda a distância ou tem que ir lá nos Estados Unidos assinar um documento, alguma coisa assim? Não. Hoje, com as plataformas, nem tudo que vem que é ruim no todo, né? Então, a Covid então, facilitou muito isso. Vamos ser honestos. Tá? Foi uma grande pandemia, mas ela abriu a mente das pessoas para o remoto. Então, hoje você consegue facilmente abrir todo o sistema, inclusive contas bancárias. A gente tem nossos parceiros que abrimos contas bancárias sem você ter que ir aos Estados Unidos, a qualquer lugar. Você, na sua região onde você estiver, você vai ter um acesso, inclusive ao home bank, né? À distância. Você não precisa ir lá. Você assina toda a documentação preenchida aqui, a gente digitaliza isso, envia para os nossos correspondentes e a abertura se dá tranquilamente. A ideia do programa sempre é dar informação para os contadores e contadoras, os profissionais que trabalham na área, para daqui a pouco tem novos nichos, né? Ou oportunidades de negócio que estão lá, alguém bate na sua porta do seu escritório, ou vem conversar com você, quer abrir uma empresa no exterior, então, não abro.
Não, tu tem parceiros, pode definir parceiros, o Pires é um deles, mas pode ter outros profissionais também, Claro. que você pode conseguir abrir mais um campo de trabalho na sua região, no seu escritório, e oferecer isso, né, para os seus clientes, pessoas interessadas que querem abrir uma empresa no exterior. Mas, Pires, e quais são as principais documentos? Eu sei que pode variar muito a documentação, mas quais são os principais documentos necessários para abrir uma empresa no exterior? João, não varia muito, tá? Normalmente, o que é solicitado é uma cópia do passaporte dos integrantes da empresa, comprovante de residência. Algumas localidades pedem um currículo ou a tua conta numa rede social. A rede social eles pedem para abrir. Eu já explico isso, vou te explicar, e é muito interessante. E da onde vem esse problema, né? E referências, cartas de referências. Então, esses são os 4 básicos documentos. Por que as redes sociais? Eles estão realmente te investigando. Porque pessoas politicamente expostas ou que tenham problemas criminais, essas pessoas não conseguem abrir empresas. Então, o compliance, depois da queda das Torres Gêmeas, o compliance se tornou uma coisa mundialmente muito forte. Então, nós tivemos um caso de um cliente que era uma anônima, que o nome dela era uma funcionária pública. A abertura da empresa foi negada. Então, nós tivemos que comprovar que são 2 pessoas distintas que possuem o mesmo nome. Então, voltamos, insistimos com o compliance, apresentamos toda a documentação e o compliance, então, verificou que tinha havido um erro, um equívoco e abriu a empresa dessa pessoa. Então, as redes sociais são com esse objetivo, comprovar a tua atividade. Então, só para vocês entenderem, os Estados Unidos, a imigração também pede para você as suas redes sociais quando você entra nos Estados Unidos. E quais são vamos supor, tem essa documentação, que é uma documentação básica, passaporte, comprovante de endereço, rede social, né? São documentos bem básicos assim, de conseguir essas informações. E custos. Bom, quero abrir uma empresa no exterior. Quanto custa em média para abrir empresa? E vou além, já emenda a pergunta. E quanto custa para manter depois? Tá bom. Bom, João, essa questão de custos é uma coisa muito delicada. Você já conhece a gente há muito tempo, né? Então, assim como dentro da própria empresa de vocês têm serviços distintos. O custo para você abrir uma empresa no exterior depende do tipo de trabalho que você vai desejar. Se você quer simplesmente uma abertura de uma empresa no exterior, é um custo. Se você quer uma assessoria para o seu negócio dentro dos Estados Unidos, é outra. Se você quer uma assessoria para o mercado onde você vai atuar, mais o mercado brasileiro, que influencia, é outro custo. Mas podemos dizer que hoje o custo de uma abertura de uma empresa nessas regiões do Caribe giram em torno de $3.900. Certo? Então, esse é o básico, porque as taxas também são elevadas. E explico já na questão que você comenta na manutenção. Você bem sabe aqui que no Brasil você faz a abertura de uma empresa, paga aquela taxa, e eternamente, se você ficar sem qualquer movimentação societária, você não paga um centavo. Essas regiões, elas não são por acaso, elas também tinham que desenvolver o seu mercado interno. Então, você tem, diferente da nossa junta comercial aqui, uma taxa mensal, anual, aliás. Você tem que renovar a constituição dessa empresa, a continuidade da empresa. Uma taxa anual. Então, anualmente, você tem taxas para serem pagas. Tá? Então, você vai ter mais ou menos em custos de manutenção, incluindo um contador, né? Porque você tem que considerar que a partir de 2024 a regra tributária brasileira mudou. Nós não temos mais o benefício do diferimento do pagamento do imposto. Antigamente, o que é esse diferimento? Antigamente você abria uma empresa, essa empresa investia, e enquanto ela não distribuísse resultados para os seus sócios, ela estava isenta de pagar imposto. Necessidade interna de capital, de receita, o governo alterou essa regra em 2023, que passou a vigorar em 2024, que você paga 15% sobre o resultado. Independente da distribuição. Independente da distribuição.
Claro que a distribuição, quando for feita, ela é isenta, inclusive a sua variação cambial. Um detalhe interessante aí. Se o dólar, você investiu a 3 e você trouxer hoje esses dividendos que uma taxa de 6, essa variação de 100% na taxa de câmbio está isenta de imposto de renda. Então, tem alguns benefícios também tributários, não é só um caos. Então, e para manutenção, então, normalmente gira em torno de $3.500, já incluindo uma contabilidade da empresa. Mensal? Não, anual. Eu estou com um grande problema desde a minha ida para os Estados Unidos, é que eu incorporei a localidade. Então, tudo que a gente está falando é anual. Tá? Porque americano trabalha tudo anual. O teu rendimento não é mensal. Quando você vai fazer um contrato de trabalho, é uma renda anual. Eu vou te pagar, hipoteticamente, $100.000 ano. Não é por mês. Não, o americano não sabe pagar, ainda que ele te pague salário, né, às vezes quinzenal, semanal, ele não trata a remuneração com você em termos mensais. Ele sempre trata de remunerações anuais. Então você está falando então, de algo de $300 mensais. Exato. E se você for olhar, que vai ficar muito próximo a um custo se você mantiver uma empresa no Brasil. Sim, vai ficar bem parecido. O que pega? Eu vou alertar isso, tá? Para o brasileiro que tem uma mentalidade diferente do que outras localidades. Então, e eu também sou brasileiro, né? Sou nato daqui, apesar de estar vivendo lá. É que a gente, como paga numa única vez, a gente não se preparou para aquele pagamento. Então, hoje, vamos arredondar, $4.000, hoje nós estamos falando em R$24.000. Então, chega na hora de você pagar, eu tenho que pagar R$24.000. Poxa vida! Mas é a mesma coisa que você pagar R$1.500 por mês. R$2.000 por mês. Então, o que a gente sente com o cliente, mas eu tenho que pagar tudo isso. Não, mas se você fizer a conta, dividir mensal, você é tão igual a um contador local quanto lá fora. Só que você tem que desembolsar uma única vez. Então, isso é... E assim, para quem que seria, assim, qual patrimônio, talvez, aqui a gente podia falar, assim, que a partir de um patrimônio X, já de repente valeria a pena abrir uma empresa no exterior? Ou seja, para sucessão, ou seja, para investimento, porque você tem os custos, né? O que tu entende que seria, assim, um valor que começasse a ser interessante para a pessoa pensar em abrir uma empresa no exterior? Bom, isso já existe no mercado, uma conscientização, uma ideia básica. Nós, como somos mais precavidos, nós demos um superágio nisso aí. O mercado estima que você, com um patrimônio de $300.000, já se torna vantajoso ter uma estrutura externa. Nós recomendamos para o cliente $500.000. Entendeu? Porque aí... 3 milhões. 3 milhões. De reais. 3 milhões de reais. Entendeu? Então aí você já começa a ter seus benefícios, suas vantagens. Patrimônio, tu vai levar para lá. Exato, um patrimônio que você vai disponibilizar lá, seja você colocar num Uma imóvel, casa? seja você colocar isso em investimentos. Lembrando que sempre esses investimentos, ele está disponível, ele tem liquidez. Claro que corre o risco, tem pessoas mais audaciosas e outras menos. Os mais audaciosos vão comprar investimentos na área de cripto. O menos audacioso vai comprar um título do Tesouro Americano. Tem liquidez? Todos têm liquidez. A diferença é o momento em que você vai liquidar. Mas existe mecanismo que você também pode não liquidar a tua posição e ter o dinheiro disponível no Brasil. Isso é possível. Tá? Através de instituições financeiras a gente consegue fazer isso para esperar um melhor momento, por exemplo. Na época da Covid, para vocês entenderem, muitos brasileiros venderam seus imóveis, porque se valorizou, como eu disse, 50, só no momento da Covid, se valorizou em torno de 50%. Então, eles liquidaram os imóveis e trouxeram o recurso, esperando e voltaram depois, mas realizaram o recurso. E interessante para vocês entenderem que também, assim como no Brasil, você tem a possibilidade de vender um imóvel e não pagar imposto sobre o ganho, os Estados Unidos têm o mesmo sistemática. Se você investir num outro imóvel, você pode não realizar o ganho dentro dos Estados Unidos. O prazo é semelhante do Brasil, 6 meses, ou é um prazo... É semelhante a 6 meses.
entendeu? Você vai transferir. Como a compra e venda de imóveis, como eu falei antes, é muito agilizada e fácil, então você compra rapidamente um imóvel, você não tem 6 meses. Claro, você tem que estar num imóvel que mais ou menos te agrade, né? Tu entende que há alguma desvantagem? Vamos por ó. O que seria, a gente fala de vantagens, mas tem alguma desvantagem em abrir empresa no exterior? Ó, eu sou suspeito para falar isso, mas eu vou dizer não. Eu, particularmente, opero com o exterior desde 1992. Eu já indicava essa sistemática, mesmo estando no Brasil, para clientes brasileiros. E na época, em 92, era muito mais vantajoso do que hoje. Porque a gente sabe que os governos estão tentando cada vez mais arrecadar e estão fechando certas brechas da legislação. Não estamos falando de fraude, estamos falando a lei permite isso, então que foi o que aconteceu com os fundos. Os fundos de investimentos fechados não foi uma sonegação, foi aproveitamento de uma regra que o próprio governo impôs, que era enquanto não liquidasse, não pagava imposto. Então, a mesma coisa acontece aqui. Eu não vejo desvantagem. Se você tiver que considerar o custo, poderia ser a única desvantagem, que é semelhante a uma estrutura aqui. Mas se você planejar e já organizar a tua sucessão, que é o que é a nossa especialidade, com certeza no futuro você vai ter esses benefícios a galgar. Esse tempo eu estava conversando com uma pessoa da área de investimentos, né? E ela pensou, João, seguinte, se tu fosse morasse em outro país, qualquer outro país, tu investiria 100% do teu dinheiro no Brasil? E eu fiquei assim, pá, eu não sei se eu investir 100% no Brasil. Pois é, mas a maioria dos brasileiros investem 100% do seu dinheiro no Brasil. O que tu acha disso? Esse é um ponto muito delicado que, na minha concepção, vem com outra fator muito mais importante. O brasileiro, como eu te disse, né, hoje eu penso como americano, e isso eu devo aos meus filhos. Quando eu comecei o processo, uma das coisas que eles bateram muito forte em mim é: você tem que mudar a mentalidade. Então hoje, por exemplo, quando eu venho ao Brasil e tenho que comprar passagem aérea de retorno, ainda que eu use companhias brasileiras, eu tenho que pensar em dólar, eu não consigo mais pensar em reais. Então eu mudo o sistema para me dar o preço em dólar, porque eu já não tenho mais a noção se isso é certo ou errado. Então, o que eu quero dizer com isso é: o brasileiro, quando sai, ele muitas vezes ele não muda o seu mindset para viver o local. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Então, o brasileiro, por que o brasileiro investe no Brasil? Porque ele sabe quais são as companhias. Quando ele vai investir no mercado americano, por exemplo, ele não conhece a empresa, não conhece aquele título. Então, o que ele necessita? Ele precisa se assessorar, ele tem que entender que um custo que ele vai ter com uma assessoria, ela vai ser benéfica, ela vai ser vantajosa. Você vai recuperar esse custo da assessoria através de um melhor rendimento, através de uma melhor aplicação. Eu vi várias empresas já brasileiras instaladas nos Estados Unidos não darem certo. Por quê? Porque elas acreditam que elas passaram 50 anos aqui no mercado brasileiro fazendo daquele jeito. E elas acreditam que o mercado americano vai comprar do mesmo jeito. Não vai. Você, por exemplo, para entender uma coisa básica, o americano não vai aceitar que você, no seu produto, toque com a sua mão pura, numa parte alimentícia. Se você for preparar um sanduíche e você não usar uma luva, o americano não vai comprar esse produto. Então você tem que readaptar, porque senão você não vai prosperar. Tu falou essa questão do mindset, da forma de pensar, né? E como é essa questão de quais são os aspectos, né? Porque tem uma parcela dos brasileiros que é a questão do jeitinho, né? A gente quer fazer o jeitinho. Chega lá no escritório, quer pagar menos imposto. Não, tem que pagar menos imposto dentro da regra, né? E se a pessoa chegar nos Estados Unidos e querer pensar nesse jeitinho de uma forma de pagar menos? Bom, eu entendo que até os americanos também querem pagar menos imposto. Mas se tu falar, não, mas eu vou assumir um certo risco de sonegar um pouquinho para ganhar um pouco mais.
Como é que é isso nos Estados Unidos? Olha, a cultura, de novo, volta a questão da cultura. Nós falamos antes, né? Que o brasileiro precisa mudar. Claro que eu conheço várias pessoas que dizem, eu não vou declarar isso está no Brasil, isso está no outro país. O governo americano não tem essa informação. Diferente da nossa Receita Federal, o IRS ele não adentra em certas informações tipo bancária, ele não tem toda essa obrigação acessória que o Brasil tem, as declarações de médicos, declarações de plano de saúde, não. Só que quando você cai na malha fina americana, se prepare, porque aí não é só mais financeiro, é penal. Então, você tem que estar ciente disso. E um detalhe muito interessante no mercado americano é o seguinte, você tem o prazo de prescricional igual ao Brasil, 5 anos. Mas se você fraudou, você não tem prazo prescricional. Foi 20 anos atrás. 20 anos atrás você vai Se pagar. foi uma fraude, não... Se foi fraude intencional, você não vai ter isenção. Então, eu costumo dizer, pessoal, vocês estão mudando de localidade, outras regras, então adapte-se ao mercado onde você está vivenciando. A pessoa fala também, riscos cambiais. Tu entende que tem muito risco cambial, tu investir... Eu vejo exatamente o contrário. Você deixa de ter risco cambial, porque você está numa moeda internacional. Né? Costumo dizer, eu fui bancário por muitos anos, então tem um lado financeiro também muito importante. O pessoal comenta o seguinte, o americano vem para cá e ele ganha 15% da Selic. Mas o problema não é o 15%, porque em primeiro lugar os juros no Brasil não é 15%, você tem que descontar a inflação. Então se você descontar de um 15% uma inflação de 6% aí 7%, nós estamos falando de 8%, 6%, 8%. No mercado americano você consegue hoje investimentos com até 9%, com certa segurança. Com bem menos risco. Com bem menos risco, sem risco cambial. Agora, se você tiver ainda, hoje você hoje, vamos falar assim mais fácil, né? 1 por 1. Se você tem R$1 milhão, você tem $1 milhão. Mas se o dólar passar, a taxa passar para 1,5, você já não tem mais $1 milhão. Se você transferiu, você fez um investimento lá, criou uma estrutura, você continua com o teu $1 milhão. Não interessa qual é a cotação do Brasil. Certo? E tem operações, inclusive, que você pode, eu já fiz uma operação dessas, que é o seguinte, eu pego meus dólares e compro um título em real. O que acontece com isso? O que aconteceu com isso é o seguinte, eu joguei com a taxa de câmbio. Hipoteticamente, se eu compro 1 por 1, para ficar mais fácil, tinha 10 mil, tinha $10 mil. Então eu comprei um título de R$10 mil. Só que essa taxa do dólar caiu. O comparativo veio para 50 centavos. Então, meu título, eu vendi eles pelos mesmos $10 mil, só que agora, quando eu converto ele para dólar, eu converto não mais por 1 por 1, mas 1 por 50 centavos. Então, o mercado americano tem uma gama de investimentos que a gente não tem aqui. Não estou dizendo que o sistema financeiro brasileiro é ruim. Não, o sistema financeiro brasileiro é muito bom, muito bem organizado. Vocês, para terem uma ideia, um cheque para compensar nos Estados Unidos pode levar até 5 dias. O pessoal usa cheque lá ainda? Usa mais do que você imagina. Muito mais do que imagina. Aqui, praticamente, o cheque está cada vez quase extinto. Não vou dizer que extinto, mas quase extinto. Não, o americano usa muito cheque ainda. Tá? O americano usa muito papel. Você tem, brincando para pessoas mais novas, assim como nós, né? Sim. O americano usa um instrumento muito interessante, que é fax. Usa fax ainda? Usa fax. E não aceita e-mail. Por que não aceita? Por que eles têm essa questão? João, eu vou dizer o que eu interpreto. Sou um cara que sou muito curioso. O fax, se você bem lembrar, você tem a origem e o destino no documento. Da onde vem para onde vem. Você dificilmente vai ter um e-mail fraudoso. Nós temos hoje a Receita, principalmente nessa época, é campeã de disparar e-mails avisando, alertando o contribuinte, olha, eu não mando e-mail para vocês, cuidem com as fraudes. O e-mail é fácil de falsificar. Um fax você não tem, você tem uma linha telefônica do ponta a ponta, vamos chamar assim. Tipo quase um WhatsApp encriptado. Então, quando você imprime aquele documento, tem a origem do telefone que transferiu.
Então, acredito eu que essa seja a questão do americano usar ainda fax para coisas formais. Aqui foi extinto aqui, o fax está extinto, Foi extinto. assim como o cheque. E lá no escritório, lá nós tínhamos 4 impressoras, nós estamos com 2, sendo que uma está lá só porque ela imprime colorido, e o RH tem que imprimir coisas lá para a agenda marketing colorido. Então, na verdade, uma mesmo seria necessário hoje no escritório. Eu vou dizer, para corroborar com isso, eu tinha uns documentos que eu precisava imprimir, cheguei aqui no escritório, vou imprimir. A impressora estragou. Como a impressora estragou? Não, secou a tinta dentro De tanta não utilização. de não utilização. Então, nós não temos mais impressora. Então, agora você providenciar uma nova para coisas excepcionais. E o contador do Brasil, que chegou um interessado, um cliente ou um prospect que está pensando, quer abrir uma empresa no exterior, o contador já perguntou quanto pretende investir no exterior. Pretendo investir 3 milhões, ok. Acho que é o momento, esse valor eu escutei lá, pode declarar que esse é o valor mais ou menos recomendado para investir, você está apto para investir. E o contador, ao procurar esse parceiro nos Estados Unidos, ele procura principalmente um outro contador, um advogado. Como é que é esse processo de abertura de empresa nos Estados Unidos? Geralmente é o contador que faz todo esse processo? Veja, que nós não substituímos o contador do cliente. Nós somos parceiros, até porque teremos que dividir informações. Compartilhar, não é dividir, compartilhar informações. Eu vou precisar, para abrir essa empresa, informações que muitas vezes o próprio contador disponibiliza e tem acesso. Assim como a gente vai assessorar o contador, né, a como proceder aqui dentro. Então, são trabalhos de parcerias. É porque se tu abre uma empresa lá fora, essa movimentação lá fora tem que conversar com o Brasil, né? Exato. Não é tipo, não, vou abrir lá fora, não declara nada no Brasil, vou abrir lá fora, vou mandar esse dinheiro para fora e tu não declara nada aqui. Não é bem assim, né? Não é assim, né? As regras são claras, né? Não sei, se vem do futebol, tem uma brincadeira, né? As regras são claras. Você tem obrigação. Se você não fizer, responsabilidade tua, né? E assumir as consequências. Então, nós passamos a auxiliar o contador a como declarar. Muitas vezes, nós já tivemos casos, né, que o contador disse, olha, eu não sei como declarar, como faz. Faz o seguinte, me manda aqui, eu vou te mandar, ou eu te mando como você declara, qual é o campo que você preenche, qual é a taxa de conversão. Então, nós damos todas essas informações para o contador, em orientação. Você tem esse conhecimento trabalhou aqui, se formou aqui, deu aula aqui no Brasil, teve escritório de contabilidade, né? A jornada é grande, João. E esse, vou dizer assim, eu acho que, né, eu sou um cara que sou suspeito para falar, mas e não gosto de produção. Mas esse é um grande diferencial nosso para o cliente. Porque você tem uma sede no Brasil, você tem uma sede nos Estados Unidos. Então, se você quer uma reunião presencial, nosso escritório pode te atender facilmente. Você quer uma reunião por vídeo, nós também temos condições. Você vai aos Estados Unidos, nós vamos te receber lá. Tipo, eu vou viajar e quero aproveitar essa viagem e já quero lá conversar com o Pires para saber como que se faz para abrir uma empresa nos Estados Unidos. Então, tem um atendimento também lá. Exatamente. Então, esse é um diferencial. Agregado a isso, como nós estamos nos 2 lugares, e você sabe que eu sou um cara que gosto de estudar, e hoje a gente tem um conhecimento, a gente nunca sabe tudo, né? Mas vamos dizer assim, a gente já consegue hoje dominar a maior parte da legislação americana, que envolve tanto offshore, pessoa física, como empresas. Para vocês terem uma ideia, lá também tem um sistema de imposto. O nosso ICMS é igual, cada estado tem as suas regras, você tem que ter sedes nos lugares. Então, uma coisa importante quando você vai se instalar numa empresa lá é escolher bem o lugar, porque não importa, o melhor lugar para você se instalar é um lugar onde você vai transacionar, porque senão você vai ter que ter uma filial, vamos chamar assim, para poder. Então, esse diferencial de ter o conhecimento da legislação, das regras, das normas brasileiras, das regras americanas e como elas se interrelacionam, eu considero que seja um grande diferencial do nosso escritório. Bom, então eu vejo assim que é uma grande oportunidade para nós contadores no Brasil oferecer uma alternativa
para o cliente que ele já está pensando nisso. Então, se ele tem os pré-requisitos, se ele tem a documentação, se não tem o passaporte, tem uma pedir para fazer o passaporte, e tem lá o valor já mais ou menos que ele pensa em investir, que é em torno de $500 mil. Opa, então temos uma oportunidade de negócio aqui para mim e eu tenho um parceiro lá nos Estados Unidos que vai dar continuidade nesse processo. Uma das coisas que também já ouvi falar muito, Pires, é que uma questão dessa segurança se fala também que nosso judiciário aqui no Brasil, ele tem, não estou fazendo uma crítica aqui, tá, mas às vezes o juiz, por uma questão de um processo, ele bloqueia todas as tuas contas no Brasil. Então, às vezes já vi casos e que uma empresa, de uma noite para o dia, não tinha dinheiro para pagar folhas de pagamento, né? Que foi bloqueado tudo. Mas é um processo trabalhista, né? Que a pessoa não está bem orientada e não sabia que existia essa possibilidade do bloqueio, ou acreditava que isso não ia acontecer, embora foi orientado pelo advogado que existia essa possibilidade de bloqueio, mas daqui a pouco tem lá 200 mil para pagar a folha no dia seguinte, e o governo chegou uma decisão judicial, bloqueou tudo e bloqueia todas as contas de uma vez só. Então, eu vejo também alguns casos de pessoas, de empresas também indo para os Estados Unidos para ter uma reserva para caso de uma questão de bloqueio judicial. Perfeito. Eu conto uma história aqui que nós vivenciamos, fizemos um trabalho para uma empresa de reestruturação societária e, na ocasião, era 7 horas da manhã, o meu telefone tocou. Era o administrador. O que vocês fizeram que nossos saldos foram todos bloqueados? Nós não fizemos nada. Nós não temos desenvolvimento nenhum. Já falou com o teu advogado trabalhista? Não falei disso. Bom, tudo bem. Independente disso, eu vou examinar, porque como eu sou advogado, tenho, sei como. E essa empresa tinha um processo trabalhista de R$50 mil. Na ocasião, foi bloqueado todas as contas em todos os bancos. Essa é uma deficiência do Senjut, que é, ele como não tem acesso entre os bancos, ele bloqueia, ele dispara para todos os bancos. Então, se a tua dívida é 50 mil, e tu tem 50 mil em 3 bancos, ele vai bloquear os 50 mil em todos os bancos. Então, na verdade, ele bloqueou 150 mil. Se tiver 3 bancos, se tiver 4 bancos, é R$200 mil. 200 mil. E você ficou sem dinheiro. Certo? Então, esse ainda é uma deficiência do Bacenjut. Porque como o sistema não se conversa entre bancos, então... E aí, fomos ver o que aconteceu. Segundo o fórum, né? O estagiário, aí, claro, sempre o estagiário é ocupado. Em vez de ele digitar o valor da causa, ele digitou o número do CNPJ da empresa. E aí bloqueou tudo. E realmente era uma área de construção e a empresa ficou sem dinheiro para pagar. Era tipo quinta-feira, sexta-feira, não, quarta, que os pagamentos são semanais, e a empresa ficou. Sim, isso é uma boa forma de garantir, não é uma forma de dizer assim, eu estou livre de pagar minha dívida. Não é disso. Não é isso. Não, de maneira alguma. A gente, como eu disse, a gente não trabalha com sonegação, a gente trabalha. Não, mas o que propicia isso? Até que o judiciário brasileiro oficialize o judiciário americano e o judiciário americano concorde em repatriar o valor, isso vai demandar muito tempo. Então, nesse ínterim, a empresa pode, inclusive, decidir trazer parte desse recurso e pagar a dívida que está aqui. Não? E com isso se desbloquear. Ou faz um depósito judicial e com isso garante o juízo e ele libera as demais contas. Então, isso tudo é possível, né? E como eu disse, inclusive você não precisa nem desmontar a operação. O que diz com isso? Eu posso negociar com o banco liberação de parte de um recurso atrelado a meus investimentos. Por exemplo, eu tenho um investimento que a longo prazo, se eu desmanchar agora essa estrutura, eu perco tudo. O banco te financia e dá como garantia e tu dá garantia o teu próprio investimento. Qual é a vantagem disso? Você não tem risco cambial porque você tem um ativo em dólar e você tem um passivo em dólar. Não tem risco nenhum. E aí você conta com um juro extremamente baixo. Hoje, uns juros para empréstimos de longo prazo, por exemplo, 2, 3 anos nos Estados Unidos, você consegue taxas a 4,7 ao ano. Tanto que tem gente que trabalha alavancado. O que é trabalho alavancado? Eu tenho 10 milhões de dólares, eu quero continuar investindo. Eu tomo um dinheiro emprestado com o banco, lastreio no meu investimento e o banco me libera um empréstimo. Que aí eu vou ter que ter um diferencial entre a taxa de juros que eu vou receber no meu investimento com a taxa de juros que eu vou pagar.
né? Outra coisa, por exemplo, o que acontece? Você vai comprar um imóvel, as taxas é ciente todo mundo que as taxas de juros americanas são baixas, tá? Claro, com essa questão do Covid, elas aumentaram, mas já estão baixando hoje. Mas hoje, por exemplo, tu financia um imóvel com 6% de juros. Isso é uma pergunta que tu falou agora, eu fiquei curioso agora. Um brasileiro, eu tenho lá, por exemplo, $500 mil. Vou lá comprar uma casa, mas eu gostei de um imóvel comercial, pode ser também, Pode, de, muitos. de $800 mil. Tem como eu financiar esse imóvel nos Estados Unidos? Como é que é essa questão de crédito nos Estados Unidos para estrangeiros? João, diretamente sim. A primeira resposta para você, sim, o brasileiro tem crédito. Tem crédito? Tem crédito. Não só o brasileiro, tem muitas, o estrangeiro tem. O que acontece? Tem instituições que são especializadas em financiar estrangeiros. Você tem tanto instituições financeiras, como você tem um sistema diferente. Vamos chamar assim, um particular que tem dinheiro e ele financia. Claro que nesse caso as taxas são mais elevadas. Mas a instituição financeira especializadas em financiar imóveis para estrangeiros. Inclusive, nós temos um banco parceiro, que além de abertura de conta, a especialidade deles é emprestar dinheiro para o brasileiro. E eles querem muito prestar dinheiro para o brasileiro. Tá, mas e a taxa é a mesma? É uma taxa de 4,5% ao ano? Eu vou usar um exemplo da quando eu cheguei lá, tá? Que aí eu estive verificando isso para poder entender. Os juros para um residente era na faixa de 3% e para o estrangeiro era 4,5%. Mesmo assim, mesmo de 3,5%, 3 para 4,5%, pagar 1,5% a mais de juros ao ano, comparado com o Brasil, é nada. Se você comparar ainda com as taxas de juros de cheque especial, empréstimos no Brasil, hoje um empréstimo no Brasil não está por menos de 54% se você tomar um capital de giro. Não estamos falando de cheque especial. Cheque especial nós vamos falar de 13% ao mês? Não, 15%? Então 15%. Já tinha uma época que estava 10%, 11%, agora tipo, os cheques especiais custam tudo 15% aí. De novo, esse é o nosso diferencial. Nós construímos uma rede, nós conhecemos o sistema e nós estamos aptos a auxiliar o brasileiro. Não só brasileiro, nós também estamos auxiliando estrangeiros, americanos e empresas internacionais que estão dentro do Brasil que querem vir para o mercado brasileiro. O Brasil é difícil de trabalhar. A brincadeira é, o Brasil não é para amadores. Não sabe que a Fortes tem 21 anos, mas faz já 16 anos que a gente atendeu o primeiro cliente estrangeiro. Uma empresa americana que chegou no Tecnopuc. Eles chegaram no Tecnopuc achando que abrir uma empresa no Brasil era tão fácil e rápida como nos Estados Unidos. Hoje, na verdade, abrir uma empresa é relativamente rápido no Brasil. E a nossa junta comercial aqui no nosso estado é uma das melhores, se não a melhor do Brasil, já que a gente abre empresas em todo o Brasil e a nossa junta aqui é muito boa. A gente até reclama, mas claro, a gente quer sempre melhorar, mas quanto comparado com outros estados é muito melhor. E fica aqui meu abraço aqui ao Jacob, ao Hamilton Machado, lá que estão fazendo um trabalho exemplar lá, ajudando a abertura de empresas. Mas tem a parte documental aqui para chegar, né? E às vezes chega com a documentação aqui faltando, tem que ter tradução juramentada, tem que ter uma série de coisas, peculiaridades. Vou abrir uma conta bancária no Brasil. Antes chegava e pensava que vou abrir no corporate. É muito mais demorado. Se abrir na agência, abre em 2 dias, se a documentação estiver certinha, né? Então, se tem essa noção que é demorado, eles chegam aqui achando que vai explicar imposto do Brasil para o estrangeiro. Olha, é difícil. Eu só conheci até hoje um americano que conhecia bem imposto no Brasil. Os demais, olha, sempre chega um momento que é na fé. Tem que acreditar no contador e explicar quanto paga de imposto. Sim. Bom, primeiro eu gostaria de fazer um reforço à tua ponderação com a junta. E a primeira vez que eu lidei com a junta foi em 1990. E a junta hoje é maravilhosa. Tem deficiências? Tem. A gente tem que sempre procurar aprimorar. Eu sou dessa teoria. Mas hoje, realmente, eu lido com algumas outras juntas do país e realmente a junta comercial do Rio Grande do Sul, ela está à frente de muitas do Brasil.
E muitas vezes a junta está parada ou congelada por uma questão uma comunicação do Cefaz está com problema, uma comunicação com a Receita Federal do Gov está com problema lá no Gov e acaba afetando a junta. Às vezes o problema não é da junta, mas é dos parceiros, entre parceiros que acabam com o problema e aí transfere essa culpa, entre aspas, para a junta, né? Exatamente. E eu conheci, nas décadas passadas, conhecia o pessoal, discutia com eles, inclusive, e a gente sempre muito bem atendido, muito, apesar de todas as dificuldades que existiam naquela época de papel, mas sempre foi um órgão muito respeitoso e com vontade de ajudar o empresário. Claro que na época era o que tinha, hoje realmente a junta é surpreendente. Eu tenho orgulho disso, do nível que a junta comercial chegou. Realmente você tem uma facilidade muito grande. Sim, e aí, voltando a essa questão, que mesmo que você comentou, é que o estrangeiro chega aqui, ele precisa de assessoria. O brasileiro, quando chega lá, ele também precisa de assessoria. Só tem um diferencial de cultura. O americano, ele sabe e compra muito mais fácil a consultoria do que o brasileiro. Eu preciso ser honesto, o brasileiro pensa muitas vezes que você está cobrando caro. Não, a gente não está cobrando caro. Existem custos que vocês não têm noção, vocês não sabem o trabalho que isso envolve e muitas vezes não conhecem a legislação. Então, tudo tem um custo. Eu costumo dizer, você tem duas formas de aprender. Você paga e aprende por si próprio, porque você vai pagar. Você vai ter que estudar, você tem os seus tempos, você tem que comprar livros, você tem que comprar informações, você vai pagar porque você erra, porque você não vai acertar de primeira, ou você paga um consultor. Quer dizer, a vantagem de você pagar um consultor em vez de fazer próprio é o tempo, só o tempo em que você vai colher os resultados. Nós temos clientes também estrangeiros, os clientes acabam nos contratando consultoria tributária, ou uma consultoria específica, né? Eles pagam assim porque eles querem a solução, né? E se tu vai entregar a solução, não tem problema. Exatamente. Então, isso é o motivo pelo qual a gente se internacionalizou. Porque a gente queria realmente dar essa oportunidade. E aí, nessas 7 anos que eu estou nos Estados Unidos, o que eu vejo? O brasileiro chega arredio, mas depois, quando ele começa a entender, ele começa a investir muito mais, porque ele vê as benesses. Bom, estamos indo para o nosso minutinho final do programa. Queria mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Quality Representações, que é o representante do Sistema Contábil SCI aqui no nosso estado, que já atende muitos escritórios no estado aqui, que leva toda a tecnologia da SCI, mas não só a SCI, mas todo um trabalho de suporte que é muito importante. Quem contrata um sistema sabe o que eu estou falando. A Mediare Gestão em Saúde, que é especialista em medicina ocupacional, toda a parte de exames admissionais, demissionais, exames regulares, que tem que se fazer todos os anos, atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. A FacePonto, que é um sistema de ponto com reconhecimento facial, com georreferenciamento, então ajuda muito na questão do controle dos pontos pessoal, quem está trabalhando no home office, no trabalho híbrido, ou até no pessoal que trabalha 100% presencial, acaba tendo essa condição. E também o Malha Fina, que é um sistema que acaba auxiliando os contadores na declaração do imposto de renda, não só na declaração, mas em todo o acompanhamento. Pires, palavrinhas finais para encerrar o programa. Bom, eu gostaria de agradecer você e ao Ivanir, né, que são duas pessoas que eu admiro muito e que conheço há muito tempo. Acompanhei o crescimento de vocês, isso me orgulha muito, e vocês evoluíram muito no tempo. Eu vi a Fortes nascer. E agradecer a todo mundo e sempre colocando à disposição e lembrando que a gente tem que difundir o conhecimento. Esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, acho importantíssimo, valorizando a classe, valorizando o nosso meio, e sim, cada vez mais o contador precisa estar em mente que ele tem que evoluir para novas tecnologias, novos mercados. Existe espaço para muita coisa para a gente fazer. Pires, muito obrigado, gratidão, a admiração por ti também é muito grande da minha parte.
agradecer a toda a nossa qualificada audiência de contadores do Rio Grande do Sul e também de outros estados do país também que nos assistem. E até o próximo programa daqui a 15 dias. Muito obrigado. Tchau, tchau.